Resumo de O Cortiço. A história se passa em Botafogo. João Romão era um português que era empregado de um vendeiro que lhe deixou tudo o que tinha. Ele era avarento e tinha ânsias de ganhar dinheiro. Dormia na banca da venda e tinha outras privações para não gastar e ir acumulando. Sua vizinha Bertoleza era quitandeira, que tinha uma boa clientela. Ela era escrava de um velho e tinha que enviar para o seu dono mensalmente uma quantia de dinheiro. Ela tinha como meta uma carta de alforria. Após a morte de um homem com quem Bertoleza era amigada, João resolveu se aproximar da escrava, tornando-se seu confidente e conselheiro. Passaram então a trabalhar e morar juntos. João Romão acaba então enganando a escrava com uma sua suposta libertação, pois ele a entregou uma falsa carta dizendo que ela era uma pessoa livre, e ela ficou muito agradecida a ele. Com as economias da venda e quitanda, foi possível que ele comprasse a pedreira, e foram construídas 3 pequenas casas para alugar no terreno atrás do cômodo deles. Porém, grande parte do material que era usado nessas construções era roubado por ele mesmo com a ajuda da Bertoleza. Porém, durante essas construções, um sobrado, do lado direito da venda de Romão, tinha sido vendido para um português chamado Miranda, um negociante que havia se mudado do centro para Botafogo com a esposa Estela e a filha Zulmira. A Estela era adúltera e ele só a não deixava porque ela tinha um dote, que lhe mantinha uma classe social mais elevada, e ele não queria ser pobre, além de que essa separação poderia causar um escândalo familiar, que lhe traria algum prejuízo nos negócios. Miranda tinha interesse em uma parte do terreno de Romão para ter um quintal maior, e Romão queria parte da terra do Miranda para construir mais casas. E como um não queria vender para o outro o que era seu, começou a existir uma rivalidade entre os dois portugueses. João então disse a Miranda que ele fizesse um muro que separasse o cortiço do sobrado. E o cortiço foi crescendo, e já contava com várias casas. Entre os moradores estava Leocádia, uma mulher leviana, e seu marido Bruno, que vivia bêbado. Ela tinha planos de se alugar como uma ama de leite, e para isso precisava ter um filho, porém ele era estéril. Havia também a Paula, que era chamada de bruxa, pois era bastante procurada pelas pessoas quando precisavam se tratar de alguma doença ou ficar sabendo de alguma coisa. Também tinha a Pombinha, uma jovem loira e pálida, filha de Dona Isabel. Era bem vestida e educada. Tinha 18 anos e ela ainda não havia menstruado. Tinha amizade com muita gente no cortiço e de fora, como Leonie, uma prostituta que vinha visitar os moradores, já que era madrinha da filha de um dos casais do cortiço. Havia se mudado para o cortiço Jerônimo e sua esposa Piedade, ambos portugueses. Ele veio para trabalhar na pedreira de Romão, sendo um homem prestativo e bastante trabalhador. Já ela era lavadeira. Também tinha a Rita Baiana. Era uma brasileira festeira que estava sempre a dançar nas batucadas. Havia também o Libório, um velho que morava na pior casa do cortiço. Estava sempre pedindo comida e dinheiro. Ele parecia um mendigo. E o João ficava de olho no dinheiro que ele estava acumulando, pois sempre pedia dinheiro e do nada ele sumia. Em uma das batucadas do cortiço, Jerônimo avistou Rita, e com toda sua beleza e dança, ele se apaixonou. Uma vez, estava doente após chegar do trabalho e muitos foram o visitar. Ele queria descansar, mas não estava conseguindo, até que Rita chegasse, o que lhe deixou muito feliz. Lá, ela lhe deu uma xícara de café, que então se tornaria hábito do português, que começou a se abrasileirar e mudaria seus costumes aos poucos. Certo dia, ele e um mulato chamado Firmo, capoeirista envolvido com Rita, e não morava no cortiço, se estranharam, pois o português estava bem próximo de Rita, e Firmo era muito ciumento. Então, iniciou-se uma briga, que acabou quando Jerônimo teve sua barriga cortada por uma navalha. Logo após isso, o mulato fugiu, antes que a polícia chegasse. Enquanto isso, em uma visita, Pombinha foi abusada por Leonie, enquanto sua mãe dormia,
Envergonhada, a menina acabou menstruando um tempo depois e já podia se casar com um pretendente, como planejava Dona Isabel. Assim, elas iriam para uma classe mais alta, onde estavam acostumadas. Já enquanto ao Romão, ficou sabendo do título de barão que o Miranda recebeu e ficou bem pensativo, pois de alguma forma isso o incomodava, do jeito que Miranda planejava, pois o mesmo queria se sentir superior ao seu vizinho, pois ele não precisou se casar para se tornar rico, diferentemente do Miranda. Então, tornou-se barão. A partir daí, João mudou de atitude, reformou a casa, a venda e outras partes, além das próprias roupas, já que era alguém mais sociável e fino. Bertoleza não gostava da mudança que Romão estava tomando. Ele começou então a cumprimentar o Miranda e frequentar mais a casa dele todos os domingos, tornando-se amigo da família. Jerônimo, após passar por uma longa recuperação, queria se vingar do Firmo, planejando a sua morte com mais 2 cúmplices, e assim o fez. Rita foi informada pelo próprio português e se envolveram a partir de então e planejaram fugir para algum lugar. No dia seguinte ao assassinato, Piedade estava procurando seu esposo, porém ao saber que Firmo tinha morrido e que Jerônimo tinha sido visto com mais 2 homens, ela ligou os pontos e percebeu tudo. Deduziu que havia sido deixada e trocada pela Rita Baiana. Nessa confusão toda, houve um furdúncio no cortiço envolvendo muitas pessoas e acabou incendiado pela Paula, que ateou fogo na própria casa e se alastrou por várias. A bruxa, rindo, morreu queimada. Durante o incêndio, Libório, o que pedia comida e dinheiro, correu para pegar suas garrafas, que tinham tudo o que acumulava, porém estava muito fraco pela fumaça e pelo fogo. Então Romão se aproveitou da situação e lhe tirou as garrafas, cujo dinheiro seria destinado à reconstrução do cortiço. Desta vez, maior e mais sofisticado. Até o nome, que era Cortiço São Romão, que passou a ser a Avenida São Romão. E já não tinha apenas moradores tão pobres, haviam também pessoas de classes sociais um pouco mais altas. Quanto ao João, planejava se casar com Zulmira, com a ajuda de Botelho, um velho que morava na casa do Miranda a favor, por ser muito próximo do mesmo. Nessa situação, Bertoleza, que trabalhava dia a dia sem descanso, ia ser um obstáculo para seus planos serem realizados. Pois se os Miranda soubessem que João estava envolvido com a Bertoleza, o casamento poderia ser cancelado. Então, de alguma forma, o Romão e o Botelho precisavam se livrar dela. Então, Bertoleza foi denunciada por ser uma escrava fugitiva. E quando vieram pegá-la, ela percebeu tudo, ligou todos os pontos, pois já tinha escutado João comentar com o Botelho que precisava se livrar dela. Então, ela se matou, usando uma faca que tinha ali perto, que usava para tratar os peixes. Nesse mesmo instante, uma comissão de abolicionistas, um movimento que estava crescendo na época, passa pela casa de João e lhe entrega um diploma de sócio benemérito, ironicamente, pois ele promove a escravidão usando uma escrava, enganando ela até a morte, e mesmo assim é visto como um bom moço. Estela, esposa infiel do português Miranda, mulher pretensiosa com fumaça da nobreza, trai o marido com cacheiros e com Henrique. Rita Baiana, mulata sedutora que vive no cortiço, teve um caso com Firmo e mais tarde se envolveu com o português Jerônimo. Decidida, irreverente e dependente. Me chamo Piedade. Sou uma mulher forte, represento a mulher europeia. Sou bem acompanhada com tudo e com todos. Desde que descobri, a traição do meu marido, me dediquei ao alcoolismo. Bom, me chamo Firmo, muitos me chamam de galanteador. Isso é verdade. As mulheres daqui desse cortiço me chamam muita atenção.
eu me considero o homem mais bonito desse cortiço. Sou Pombinha, filha de Dona Isabel. Moro aqui mesmo no cortiço. Estava noiva de João da Costa, só esperando minha primeira menstruação descer para casar-me. Até que eu conheci Leone, uma prostituta aqui do cortiço. Acabei entrando nessa vida junto com ela. E hoje eu me vejo como um espelho de Leone. Já estou treinando senhorinha. Sou Miranda. Nasci em Portugal, mas moro no Brasil. Mudei-me pra cá faz pouco tempo. Moro no casarão ao lado daquele esquisito cortiço. Sou casada com Estela, essa que só me traz desgostos. Mas não posso abandoná-la. Seu dote é bom demais. A única coisa que tem me irritado é aquele tal de João Romão. Quem ele pensa que é? Um cortiço? Aquele homem me paga. Ainda hei de vingar-me. Aquela construção que não acaba nunca. Minha casa vive cheia de pó. Fora o barulho desgraçado daqueles pedreiros. Que o diabo descarregue. Ainda irei subir na vida. Hei me tornar-me barão. Em pouco tempo, isso não há de demorar. Ficarei mais rico que João Romão. Hei de tornar-me barão. Olá, sou Jerônimo. Sou português e administro pedreiros de João Romão. Passei a morar no cortiço após conseguir um trabalho na pedreira. Sou conhecido pela minha serenidade e pelo meu comprometimento ao meu trabalho e à minha esposa Piedade. Mas isso ficou diferente após eu conhecer Rita Bonita, onde abandonei a minha família, minha esposa Piedade e a minha filha Marianita e ao meu trabalho. Mas afinal, o que um rapaz apaixonado não faz por uma moça tão bela quanto Rita Bonita? Olá, sou Zumira, sou filha de Miranda e Estela. Não recebo muito carinho pelos meus pais por conta de minha mãe, Estela, sentir desgosto ao lembrar de meu pai e ao meu pai, Miranda, se sentir insegura ao pensar que não sou filha dele. Ah, e também já ia me esquecendo, estou noiva de João Romão. Isso tudo para que ele se alie a meu pai. Olá, me chamo João Romão, sou português, dono do cortiço, da taberna e da pedreira. Sempre busco enriquecimento. Minha amante Bertoleza sempre me ajuda com o trabalho. Após a chegada do meu oponente, o Miranda, decido cada vez mais me esforçar para enriquecer. Após muito tempo, muito trabalho, muito esforço, consigo, portanto, o meu título na sociedade. E depois de muito tempo, decido pedir a mão da filha do Miranda em casamento, mas a Bertoleza seria um empecilho. Então, decido me livrar dela. Entrego a ela aos antigos donos como escrava fugitiva e a mesma decide se suicidar. Olá, sou Bertoleza. Sou escrava de ganho e quitandeira. Sou famosa por meus saborosos quitutes. Após a morte do meu amado português, um moço chamado João Romão, também português, se aproximou de mim. Além de me tornar sua criada, eu era caixeira e amante dele. Após ter sido traída por João, onde o mesmo roubou minhas economias, que juntava para comprar minha liberdade, falsificou minha carta de alforria e me entregou aos meus antigos donos como escrava fugitiva, para poder se casar com a filha do senhor Miranda. Em meio ao desespero, resolvi me suicidar.